Aqui, galera, a gente vai para um exercício de resistência equivalente da Mackenzie. Apesar da gente ter visualmente um circuito mais bagunçado, a gente vai ver que no final das contas é bem simples. É só fazer umas receitas de bolo. Vai ser igual os outros exercícios. A gente vai identificar quem está em série, quem está em paralelo, e a gente vai estar resumindo aí. Bom, o exercício ele pede basicamente qual é a resistência equivalente vista pelos pontos A e B. Então aqui vamos supor que a gente teria uma fonte aqui. Eu já falei para vocês que a fonte ela não vai enxergar aqui que eu tenho uma disposição imensa de uma resistências grandes aqui. Ela vai enxergar que eu tenho uma resistência e essa resistência é equivalente a substituir tudo isso aqui. Ou seja, existe uma resistência que se eu colocar aqui nos terminais da A e B, seria basicamente equivalente até essa disposição de resistências aqui. Então, vamos lá identificar quais resistores estão em série e qual está em paralelo para a gente começar a mexer. A princípio, eu vou pegar esse primeiro resistor aqui para a gente dar uma analisada nele. Vamos ver se ele está, por exemplo, em série com algum resistor. A gente tem que analisar os seus dois nós. Vamos ver o de cima. No nó de cima, ele está compartilhando esse nó com esse resistor, e só por isso, portanto, ele já não está em série. E tem um fio puxando aqui para ligar alguma coisa, não sei, enfim. Então ele já não está em série, porque para a resistência estar em série com outra, esse nó ele tem que ser exclusivo para as duas resistências. Então a gente descarta essa hipótese. Vamos ver aqui embaixo. Aqui embaixo ele também não está em série, porque a gente tem esse fio aqui puxando e a gente tem aqui outra resistência. Então esse nó também não está sendo compartilhado exclusivamente com as duas resistências aqui. Então vamos lembrar que aqui nesses terminais a gente vai ter alguma coisa aqui, ó. Por exemplo, uma fonte, né? Então vamos lá. Agora eu vou direto aqui ao ponto. Você pode fazer essa mesma análise para as outras resistências, você vai ver que não vai estar dando certo. Não vai estar série e paralelo. As únicas resistências a princípio aqui que a gente vai achar em série vão ser essas duas aqui, ó, R e essa R aqui. Por quê? Porque elas têm esse nó aqui, ó, que está sendo compartilhado somente por essas duas resistências. Então a gente pode já fazer a resistência equivalente série dessas duas aqui, ou seja, excluir essas resistências aqui e substituir por uma resistência equivalente a elas. Aqui deu uma pausazinha, galera, só para mexer aqui no circuito. Eu vou estar dando pausa toda vez que eu for modificar o circuito para a gente não estar perdendo tempo comigo aqui modificando o circuito. Mas enfim, continuando. Aqui eu substituí já a resistência pela sua equivalente. A gente tinha uma aqui e outra aqui, certo? Então eu excluí as duas e como teoricamente que eu substituí por um de 2R, que seria o valor equivalente das duas. Você pode perguntar, Rafael, por que eu não coloquei a resistência aqui ao invés daqui? Tanto faz, isso não vai fazer diferença, porque aqui a gente vai ter um fio conectando as duas, tá vendo? Aqui é um fio e aqui também seria outro fio, é só estar curvado o fio aqui, basicamente. Então, se a resistência estivesse aqui, ó, ele estaria conectado a esse nó e o fio também iria conectar a esse outro nó aqui, ó. Tentem dar uma visualizada aí que não faz diferença. Mas enfim, agora qual a próxima análise que a gente pode fazer? A gente vai continuar vendo daqui. A gente pode analisar que esse resistor aqui de 2R e esse de 2R, eles estão em paralelo. Por que eles estão em paralelo? Porque eles compartilham seus dois nós. Ou seja, o nó desse resistor, que está aqui, ó, ele é o mesmo nó desse resistor aqui também. Apesar de ser de vários também. Mas tem outra particularidade. Esse nó, que é desse resistor aqui, também está com esse resistor aqui, ó. Porque esse fio aqui, que está sendo essa resistência, está conectado nesse nó aqui. Se eu tivesse uma resistência aqui, ele já não estaria mais em paralelo, porque aqui já seria outro nó. O nó a gente pega fica entre resistências aqui, ó. Então esse nó aqui
não seria mais esse aqui, enfim. Então, como a gente chegou à conclusão que esses dois aqui estão em paralelo, devido a compartilhar os dois nós, a gente pode fazer o cálculozinho da resistência e equivalência paralelo entre esse resistor de 2R e esse de 2R, e substituir essas duas resistências e colocar outra nesses mesmos dois nó com o valor da resistência equivalente. Então, vou dar pausa e fazer aqui. Pronto, agora continuando aqui. Eu fiz a resistência paralela das duas que estavam aqui. E tinha outra resistência aqui. E simplesmente substituí aí. O valor equivalente da resistência paralela, galera, foi de R. Então, nesses mesmos dois nós onde estavam as outras resistências, eu simplesmente substituí. Que já vai ser outro nó. Aqui. Então, o que é que a gente pode fazer agora? Outra análise. Essas duas resistências R aqui e R aqui estão em série. Então, aqui eu já posso, porque elas compartilham aqui o mesmo nó. Esse nó está exclusivo para elas duas. Elas estão conectadas aqui ó, por um fio, por exemplo. Então, posso fazer a resistência equivalente das duas, que seria basicamente R mais R, que daria 2 R's. Então, agora a gente vai continuar aqui. Fiz a resistência equivalente para série, que deu 2 R's aqui, acabei substituindo. E agora a gente vai fazer outra análise, que essa resistência de 2 R's está em paralelo com essa aqui de 2 R's. Então, vai ser simplesmente eu fazer o cálculo dessas duas paralelas, porque, olha, elas compartilham aqui o mesmo nó. Então, o mesmo nó compartilhado. Quem já viu as últimas aulas vai entender o que eu estou falando. Então, posso dar a mesma tensão sobre elas e, portanto, posso fazer resistência equivalente paralelo. Já fui calculado aqui que a resistência paralela de 2R com 2R vai dar R. Bom, aqui a gente já percebe que o nosso circuito está dando uma melhorada. Então, vamos continuando fazendo análise. A próxima modificação que a gente vai fazer vai ser com esses dois resistores aqui, R e esse resistor R aqui, porque eles estão compartilhando esse nó e o nó está exclusivo para eles dois. Lembrando, sempre que o nó estiver exclusivo para as duas resistências, elas estão em série. E o nó deles também são exclusivos para compartilhar somente entre as outras resistências. Então, e em série a gente vai fazer R mais R, que vai dar 2R, como está aqui embaixo já. Pronto. Aqui só falta a gente mudar aqui, que aqui a resistência equivalente foi 2R, né? Só caso tenha surgido a dúvida para vocês, aqui a gente tinha resistência R e aqui R, né? Mas onde é que eu substituo essa equivalente? A gente percebe que as resistências elas compartilhavam esse nó aqui. E a resistência que a gente substitui, ela tem que estar conectada aos outros dois nós do resistor. Por exemplo, esse nó aqui era desse resistor, esse nó aqui era do resistor antigo. Então, a nova resistência tem que estar nos outros dois nós. E foi o que a gente fez aqui, ó. Essa resistência 2R, que foi equivalente da série, está conectada nos dois nós. Beleza, próxima análise. A gente vai perceber que esses dois resistores aqui, esse aqui e esse aqui, estão em paralelo por compartilhar o mesmo nó. Essa resistência e essa está compartilhando esse nó aqui. E ela está compartilhando também esse nó. Uma vez que só tem um fio conectando aqui essa resistência a esse nó e essa resistência a esse nó aqui. Então, elas estão no mesmo nó. Então, basta fazer de novo o cálculo da resistência equivalente das duas, que vai dar R, como a gente já fez. E a nova resistência a gente vai substituir nesses dois nós aqui. Ela vai ter que estar conectada nesses dois nós. Pronto. Simplesmente apaguei a resistência. E ela estava conectada ao mesmo dois nós, como eu falei anteriormente. Que são esses dois aqui. Agora a gente vai fazer a próxima análise, que vai ser que essas duas resistências aqui agora estão em série, porque elas compartilham esse mesmo nó exclusivamente para elas duas. Então a gente pode fazer a resistência equivalente das duas em série, que será R mais R, que vai dar 2R, e substituir nos outros dois terminais de cada resistência, que seria esse outro terminal da resistência e esse outro terminal da resistência. Então, agora sobrou só duas resistências, nosso exercício está quase acabando. A gente só tem essas duas aqui que estão
em paralelo e basta a gente fazer as duas em paralelo. Fazer a observação tá chato, mas vou fazer de novo. Tá em paralelo porque compartilham os seus dois nós. Então a gente já pode fazer a resistência equivalente das duas e, portanto, a mesma tensão está sobre elas. A gente já sabe o resultado que vai dar R. Então, galera, chegamos aqui na resposta. Então, o gabarito aqui da nossa questão deve ser R. Então, qualquer dúvida, galera, que tiver, pode mandar e-mail ou mensagem no Instagram. Eu vou estar respondendo o máximo, mais rápido possível. E obrigado aí. Até a próxima.